Na experiência inicial do homem nesta terra, todas as atividades estavam no nível físico da vida: agricultura, luta, pesca e caça. Ele vivia somente nos níveis físico e emocional. Gradualmente, no entanto, o mundo tateou em direção a um entendimento da mente e eventualmente descobriu suas potencialidades. Junto com a descoberta e desenvolvimento do reino mental, o acesso ao reino cósmico também foi encontrado. Eis porque, durante ao menos de 100 anos mais recentes, grandes avanços foram feitos na ciência, com invenções, descobertas e conhecimento. Essas descobertas da ciência e novas formas de arte, literatura e música surgiram do armazém cósmico, e conforme é adquirido o acesso a esse armazém, a mente universal entrega sua sabedoria e revela aos homens o que eles estão buscando, seja um caminho para o Polo Norte ou Sul, um caminho para voar ou viajar debaixo d'água, ou se buscam novas máquinas para maior automação. Toda a natureza da vida humana foi alterada, e não somos mais confinados pelo que nossos ancestrais sabiam. Agora temos acesso ao infinito, e não há limite para que o que pode ser realizado através da nossa compreensão da verdade de que podemos alcançar o depósito universal das leis da vida, físicas ou leis materiais, leis mentais, leis da natureza, todas as leis que governam automóveis e aviões, leis que governam novas formas de cultivar. Assim, chegaremos aos tempos em que seremos capazes de viver sem limitação. Quando o homem reconhecer que ele tem acesso a todo o reino cósmico, ele trará à luz um mundo totalmente novo, dos quais já tivemos vislumbres pelo que foi realizado nos últimos 50 anos. E isso é apenas o início de uma era ainda maior. Mas enquanto o mundo estava progredindo na vida do reino físico para o reino mental, a vida religiosa do homem permaneceu estagnada. É verdade que, durante esse período, houve místicos que revelaram a verdade espiritual, mas muito raramente encontraram o caminho para o público. Então, até que as ciências mentais religiosas fossem trazidas, elas que eram o aspecto mental do homem em expansão para encontrar novos princípios, a maioria das pessoas continuou a viver a vida religiosa de 4.000 ou 2.000 anos atrás, com pouquíssimos sinais de qualquer mudança. Mas assim como inventores e cientistas encontraram um novo mundo através da mente, também os metafísicos vêm descobrindo um novo mundo da mente, aplicável a outras fases do desenvolvimento humano, diferentes da invenção e da ciência. Tudo isso indica progresso. Então, um dia nós acordamos para a verdade de que esse domínio da mente que descobrimos pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Todas essas descobertas têm seus bons aspectos, assim como maléficos. A eletricidade que nos dá calor, frio e conforto também mata, ou pode ser usada para matar. A descoberta de segredos atômicos que eventualmente liberará o mundo da maioria de seus trabalhos físicos pode ser usada para destruir a vida. Dinamite, que originalmente foi usada como um meio de ajudar a esculpir as cidades do país para limpar a terra, para o plantio de culturas, também pode ser usada para fins destrutivos. Acesso à mente universal cósmica pelo homem é uma coisa maravilhosa em um sentido, mas assustadora em outro. Por quê? Se essas grandes descobertas são utilizadas em última análise para o bem-estar da humanidade, isso depende da natureza moral do homem. E a natureza moral do homem, com algumas exceções aqui e ali,
nunca foi superior ao interesse próprio, à autopreservação ou o benefício egoísta. Somente quando um elemento espiritual entra na consciência de um indivíduo, ele perde a capacidade de trazer novas formas para fins malignos. Mas até o homem encontrar uma maneira de trazer o elemento espiritual na consciência da humanidade, ele estará à mercê dos que a governam ou a controlam. Nós já vimos que, nesta inacreditável era da ciência, essas grandes descobertas e realizações não diminuíram nossos medos ou perigos, mas ao contrário, eles aumentaram. Ninguém hoje pode dizer com sinceridade que está mais feliz, mais seguro ou mais livre por causa desses grandes avanços científicos. Mais confortável, sim, é claro. A maioria de nós do mundo ocidental está vivendo com azulejos nos banheiros, eletricidade, ar-condicionado e todos os outros confortos da vida. Mas a humanidade está mais feliz, mais segura ou mais livre? Nos países livres do mundo, a vida privada dos cidadãos está cada vez mais sob a vigilância do governo. O homem hoje é mais controlado pelo seu governo do que ele era 50 anos atrás, e ele nunca pode esquecer que, se não for seu próprio governo a ameaça sua liberdade pessoal, há sempre outra ameaça apenas do outro lado do oceano ou da fronteira. Invenções, descobertas e grande progresso material não garantem ao nosso mundo maior liberdade individual, paz ou segurança. Não há necessidade de salientar que, apesar de todos os grandes avanços que foram feitos, há agora uma necessidade de construir mais instituições mentais do que nunca. A vida não se tornou mais fácil para as pessoas. Para alguma delas, tornou-se mais confortável fisicamente, mas as cargas que muitas pessoas carregam na mente são maiores e vêm em grande parte do medo das próprias descobertas que deveriam tê-las libertado. Enquanto permanecermos no mental ou no reino cósmico da mente universal, nós permaneceremos no reino do bem e do mal. Por que aprender os segredos da mente e depois achar que às vezes eles são usados para propósitos maléficos? Por que aprender as leis da mente e em seguida descobrir que eles são usados para propaganda ou fins publicitários, não necessariamente publicidade de natureza correta? Hoje temos acesso à mente. Temos acesso às leis que governam a natureza. O próximo passo que devemos dar é obter acesso ao mundo da moral. Eu não estou falando meramente de moralidade sexual, mas da moralidade em seu sentido mais amplo. Moralidade que deve reger os negócios, a arte, literatura, governo e todas as nossas relações humanas. Nós devemos encontrar acesso à moralidade total, a fim de que estas grandes descobertas possam, eventualmente, ser usadas pelo homem apenas para uma vida produtiva e realizadora. É somente quando um elemento, que não é humano, nem físico, nem mental, entra na nossa consciência, que a nossa capacidade moral ou espiritual é desenvolvida. Isso é algo que torna impossível para qualquer um praticar o mal para outro conscientemente, ou trabalhar para a lesão ou a perda de outros. A introdução deste elemento na consciência marca o começo de uma nova era. Todos os seres humanos vivem pela lei da preservação do eu, que é considerada a lei natural da humanidade. Ela é o que torna possível legalizar a guerra e, de acordo com esta lei antiga, torna perfeitamente moral destruir alguém para nos proteger. Isso tornou-se uma coisa profundamente enraizada como modo de vida humano. Também a ideia de influenciar o público por qualquer meio, a despeito do malefício que possa causar, parece ser um princípio subjacente de grande parte da publicidade. Deixe o comprador avisado, que aí o problema será dele. Esse é o sentido.
ainda é a diretriz para muitas empresas. Isso não pode mudar até que um novo elemento entre na consciência humana. Primeiro, no entanto, devemos descobrir uma maneira de trazer esse elemento para a nossa própria consciência, porque até tomarmos consciência do fato de que existe um poder transcendental e um modo de introduzi-lo em nossa consciência, não podemos viver com ele e não podemos ensiná-lo aos outros. Existe um poder divino que pode ser trazido à existência humana para mudar a natureza do homem, de modo que na mente de homem não haja desejo de usar esses poderes, sejam eles o poder do átomo, do hipnotismo ou de propaganda para escravizar o mundo. Eis a questão: a maioria das pessoas na Terra nem sequer chegou ao estágio de real convicção de que Deus existe. Eles podem dizer que acreditam em Deus, mas uma absoluta convicção de que existe Deus, muito poucos na Terra têm isso. Mas Deus existe. Como podemos trazer Deus em nossa experiência individual e assim descobrir que, se pudermos trazê-lo em nossa experiência, teremos a certeza de que funcionará na experiência de toda a humanidade? Se eu não puder provar Deus em alguma medida para mim mesmo, não tenho como provar isso a você. Se eu não puder, ainda que em uma medida minúscula, demonstrar a presença e o poder de Deus na minha experiência individual, eu não poderei compartilhar a experiência com você, porque não tenho nada para compartilhar. Eu sou estéril. E assim é com você. Você tem uma casa, tem uma família, tem amigos. Seria ridículo você falar com eles sobre o Deus em que você acredita, o Deus que você está convencido, até que você tenha descoberto o caminho para trazer a atividade de Deus em sua experiência individual. Mas então, você não teria que dizer a eles sobre isso. Eles veriam isso. É por isso que, quando você realmente experimenta Deus, você não tem que anunciar ou fazer proselitismo. Você meramente tem que ser. E você, em breve, descobrirá que aqueles que estão procurando esse nível de vida vão encontrar você. Senão, você terá muitos sofrimentos, dando pérolas para o pensamento despreparado e tê-las pisoteadas e jogadas de volta a você. Voltando às revelações dos místicos, descobrimos não só que Deus é, mas que o poder espiritual de Deus está dentro de você e dentro de mim. Entender isso é chegar a um nível onde podemos começar a abrir nossa consciência para a experiência da presença. O Mestre revelou que o ato físico do batismo é apenas um símbolo do real batismo, e assim, toda vez que qualquer indivíduo recebe o batismo, ou seja, a visitação ou a ordenação do Espírito, o indivíduo imediatamente torna-se um instrumento para transmiti-lo a outros que o procuram. Essa busca deve ser real, não deve ser por algum motivo ou propósito pessoal, deve ser para a experiência da graça de Deus. Então, quando abrimos nossa consciência para receber essa graça, nós nos fazemos receptivos a ela, e em algum lugar do mundo há uma consciência espiritualizada para transmiti-la a nós. Há um velho ditado que diz que, quando o estudante está pronto, o professor aparece. Muitos acreditam que isso significa que, quando o aluno está pronto, algum professor humano virá pessoalmente instruí-lo, mas não é isso em absoluto. Há muito poucos professores espirituais reais no mundo, e esses poucos não poderiam chegar humanamente a todos aqueles que o estão procurando. A declaração significa que, quando nós, em nossos corações e almas, desejamos conhecer Deus corretamente, receber a graça de Deus, ser libertos de nossos pecados, falsos apetites, ódios, inimizades, ciúmes e outros traços humanos,
quando estamos realmente prontos para sermos feitos plenamente espirituais, um instrutor aparece. Pode ser um professor a 10.000 milhas de distância, sentado em meditação, que nada sabe sobre nós e nem nós o conhecemos pessoalmente. E ainda assim, recebemos nossa graça e nossa liberdade. Não há nada de pessoal no reino espiritual. Por isso, podemos nunca chegarmos a conhecer o instrutor que chegou até nós, e o professor pode nunca nos conhecer ou saber que fomos alcançados por sua meditação. Isto é inteiramente a atividade da consciência de Deus. Se existe ou não um professor humano disponível, isso não tem importância, porque quando estamos prontos para a consciência de Deus, nosso professor, a divina consciência, irá aparecer e nos libertar. Se um professor espiritual estivesse limitado a ajudar apenas aqueles que vêm dentro do alcance de sua presença física, haveria muito poucos ajudados na Terra. E é bem estranho que muitos daqueles que têm a boa sorte de entrar na presença de um professor espiritual podem não estar prontos para receber sua liberdade ou iluminação, e de fato não as recebem. O esforço que os alunos dedicam à aquisição da verdade determina o que eles vão conseguir. No caminho infinito, tenho observado muitas pessoas que ouvem palestras, leem livros, vão às aulas e não realizam nada. Por quê? Porque eles não se empenharam em nada disso. Todo o segredo da vida está na expansão. Quando uma pessoa foi tocada pelo Espírito, nós não temos que lhe ensinar nada, ou até nem mesmo dizer nada a ela. Há sinais que indicam a medida de prontidão de um aluno. E embora a maioria desses sinais não sejam tangíveis, eles são algo que um professor sente. Um sinal de dons espirituais está sempre presente. Existe gratidão, existe amor, há compartilhamento. Um professor pode sempre dizer quando um estudante começa a ser inspirado pelo Espírito, porque a natureza do estudante traz mudanças a esse respeito. Onde antigamente ele pode ter pago uma conta, agora ele mostra sinais de uma ternura onde a gratidão é a causa. Ele não poderia mais ser ingrato, e nem ele poderia ser imoral. Um professor não pode dizer aos alunos para serem gratos. Tudo o que ele pode fazer é trazer qual é o princípio e mostrar-lhes a base a partir da qual ele está funcionando. Um professor não pode ensinar ninguém a ter moral. Ele não diz aos alunos que eles devem parar de fumar, parar de beber ou parar qualquer outra coisa. Nada disso é da sua conta. Sua função é transmitir o Espírito, para que o Espírito faça a purificação. Os professores do caminho infinito não estão tentando melhorar a humanidade de alguém. Eles não estão se preocupando se um estudante tem moral ou se ele é grato. Eles estão preocupados com isto. O estudante realmente procura luz espiritual? Então, eles podem prosseguir para o principal tema do caminho infinito, a transmissão do Espírito. A liberdade final não virá até que a influência espiritual tenha entrado na consciência do homem, de modo que ele não só seja capacitado com a graça espiritual para fazer bem, mas ao mesmo tempo que perca a capacidade de pensar mal, e muito menos seja ele capaz de praticar o mal. Não está claro que a demonstração de harmonia espiritual é um assunto individual e que a única demonstração a ser feita é uma mudança de consciência? Portanto, obter saúde ou suprimento é uma demonstração individual de consciência, e mesmo que uma centena de nós a alcancemos, antes disso outra centena pode não conseguir. Nosso objetivo é que o estado material de consciência morra e que o estado espiritual de consciência venha a nascer.
Se pudermos ter sucesso com isso, todo o resto será adicionado. Se não pudermos ter sucesso na transformação da consciência, as coisas não serão acrescentadas. O caminho infinito permanece único na medida em que não pode prometer nada a ninguém. Mas se uma pessoa está procurando uma mudança de consciência, aí sim podemos ajudá-la. O que essa mudança fará com ela, não temos como saber. Cada um de nós tem que ser expurgado de quaisquer ilusões que possa ter. Alguns de nós olham para a saúde e certos meios de rendimento como naturais, e nós temos que perder essa confiança e atitude. Em outras palavras, estamos no processo de perder o nosso sentido material de coisas e renascer no senso espiritual de coisas. Existe um requisito para a iluminação, e esse é o desejo de ser realizado por inteiro, não meramente ser fisicamente saudável, financeiramente abundante ou feliz nos relacionamentos. O caminho infinito é baseado inteiramente em alcançar a consciência espiritual, deixando que ela se desdobre, e a vida vivida é o testemunho da medida de sua realização. Nada pode ser realizado sem a obtenção da consciência espiritual. Então a questão é: como eu alcanço isso? Como faço para atingi-la mais rapidamente? O mestre advertiu: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus 7,14. Jesus sabia que o caminho não é facilmente alcançado, porque no momento em que se pensa em alcançar a luz espiritual, algum modo de benefício desejado entra em nossa mente. Alguns querem saúde, outros suprimento, companheirismo, e alguns querem isso pela paz na terra. Isso nos leva a uma autorrenúncia, o que significa entregar essas coisas que nós achamos que queremos, seja o que for que estejamos procurando na vida. Vamos nos render de todo o desejo, porque essa é a barreira para a grande conquista. Se formos a Deus querendo saúde, riqueza ou algo mais, nós estamos indo para Deus como um mendigo, e nós estamos inconscientemente acusando-o de retenção. Os dons de Deus não são materiais. Não há como um ser humano conhecer a natureza dos dons de Deus, porque a única maneira que um ser humano tem de saber sobre isso é olhar ao redor e julgar pelo que os outros têm. Mas isso não é a natureza do reino de Deus. Meu reino não é deste mundo. João 18:36. O que aconteceria se pudéssemos erradicar do nosso pensamento o reino do homem e entrar em meditação do mesmo modo que os primeiros exploradores foram para os polos norte e sul, sem saber o que encontrariam, apenas sabendo? Eu não sei por que orar, porque eu não sei como é o reino de Deus, e eu nem sei o que Deus tem para dar. Muitas vezes me choca quando me pedem ajuda em casos graves, e penso em todas as pessoas que morrem de acidentes, câncer ou poliomielite, e lembro-me de que Deus não está fazendo nada sobre isso, que Deus não se importa e não está nem aí. Sim, isso me choca, mas mais além desse choque, vem a capacidade de dizer: eu não sei por que eu estou indo para ti, mas aqui estou. Quão inútil seria ir a Deus para salvar a vida de alguém quando os outros estão morrendo? Que horrível seria ir a Deus por suprimento quando centenas de pessoas estão morrendo de fome. Se nós pudermos eliminar do nosso pensamento a ideia de salvar a vida das pessoas, trazendo alimento a elas ou tirando-as da prisão, e pudermos perceber que tua graça é minha suficiência e eu não sei o que tua graça é, milagres acontecerão em nossa experiência. Isso me ajuda a saber que Deus é Espírito
porque isso me liberta de todas as tentativas de atrair qualquer coisa de material da natureza de Deus. Deus é espírito e eu descanso sobre isso. Seja o que for a graça de Deus, o dom de Deus só pode ser espiritual. Aparece a nós como algumas formas materiais, porque ainda temos conceitos materiais do reino espiritual, mas nunca é material. Quando nós experimentamos uma cura física, dizemos em nossa ignorância: meu corpo ficou bem. Nós achamos que um corpo doente ficou bom. Mas não. O corpo de Deus é que foi revelado. Se pudéssemos ver o suprimento como realmente é, nós saberíamos que ele não é dinheiro. Como de fato, o reino de Deus é incorpóreo. Assim também o presente de Deus é incorpóreo. Quando dizemos, isso é algo melhor ou maior, não reconhecemos que isso é realmente espiritual, apesar das aparências.